Olá, eu sou o Carlos, farmacêutico especialista em farmacologia e interações medicamentosas, farmacêutico aqui da Farmácia Preço Popular em Lucas do Rio Verde e farmacêutico neste canal Informe-se com Farmacêutico. Todos que acompanham nós nas redes sociais, os nossos vídeos, o nosso canal no YouTube, o nosso podcast, já sabem que a nossa missão e o nosso dever é trazer uma atenção farmacêutica gratuita e de qualidade, acessível a todos através da internet, que através dos nossos vídeos você possa se inteirar mais do assunto relacionado à saúde que você tiver dúvida nesse momento. Como eu já disse aqui, nós também estamos além do canal no YouTube, também em forma de podcast no Spotify. E hoje eu vou falar de um tema muito comum, um tema muito importante, que é o papel do farmacêutico na drogaria. Esse é um tema muito relevante devido ao fato das pessoas observarem o farmacêutico como um atendente de uma drogaria e acharem que a gente só tem esse papel, é só atender, é só fazer aquele atendimento, tirar dúvidas, Também é nosso papel, mas vocês vão ver que tem muitas outras funções importantes que o farmacêutico faz em uma drogaria. E eu vou falar algumas delas para vocês. Atendimento. Como eu disse para vocês, a função mais conhecida é o atendimento. Hoje, os farmacêuticos têm essa função de atender ali, os seus clientes, orientar, tirar dúvidas. Isso é uma função muito antiga. Em cidades menores, antigamente, quando tinha pouco acesso aos médicos, era nas farmácias e drogarias, que as pessoas iam para tentar se medicar, resolver alguns problemas quando elas não tinham acesso aos médicos. E às vezes em casos nem hospitais, postos de saúde. Então era sempre no farmacêutico que a população mais antiga se apoiava. Em alguns casos nem existia o farmacêutico de formação, e sim aquele farmacêutico prático, aquele que vinha ali de uma família que já entendia de medicamentos e acabava se aprimorando no dia a dia. Hoje, devido à profissionalização que ocorreu ali na nossa classe, hoje não se existe mais esses farmacêuticos práticos, pois toda farmácia precisa de um farmacêutico de formação para que ela possa existir. Ele precisa estar com o seu farmacêutico formado o tempo todo na drogaria, Ele tem que estar atendendo ali, enquanto a empresa estiver aberta, precisa sim ter um farmacêutico que é responsável pelos atendimentos. Isso é muito importante, a nossa profissão cresceu muito em relação a isso, devido às fiscalizações, devido ao trabalho que os conselhos de farmácia têm feito em todos os estados, e posteriormente nas cidades. Então a nossa profissão cresceu muito por isso. Burocracia. Muitas pessoas não sabem, mas as farmácias, drogarias são uma das empresas mais difíceis para serem abertas, para iniciar. Se você quiser iniciar um trabalho, se você quiser ter uma drogaria, existem muitas questões burocráticas envolvidas e o farmacêutico tem um papel fundamental em todas elas. É necessário já ter um farmacêutico para a abertura da sua empresa. Por exemplo, para você iniciar, precisa ter um certificado de regularidade técnica, ou seja, para uma farmácia se inscrever, ela precisa de um farmacêutico. Ela precisa que alguém assuma essa responsabilidade. Após isso, ela precisa de um alvará da vigilância sanitária, que garante que a farmácia cumpra todas as medidas sanitárias e exigências sanitárias. Aí depois disso temos licenças ambientais, no qual existem algumas normas para ter a licença ambiental, alvará de funcionamento da cidade, que engloba todos esses papéis, esses certificados. Então assim, para se abrir uma drogaria, para manter uma drogaria, é muito complicado, existem muitas burocracias no qual o farmacêutico precisa estar atento. Também tem ali liberações específicas, para comercializar produtos controlados, por exemplo, liberações e métodos feitos para coleta de resíduos, que são seringas e agulhas. Enfim, o processo burocrático para se manter uma drogaria hoje é muito grande e o farmacêutico precisa estar atento. É ele que tem a função de cuidar de toda a documentação para deixar a empresa funcionando de forma legal. Atualização. Um farmacêutico que está atuante, que está presente, precisa sempre manter-se atualizado às regras sanitárias, às alterações que existem nas leis, para que a sua empresa, para que os seus colaboradores, os colaboradores que ele treina, funcionem de maneira mais eficaz e eficiente.
Existem várias alterações com a pandemia. Tivemos muitas mudanças ali em relação a receitas, enfim. São várias situações que acontecem durante dia a dia, que o conselho vem ajudando, que a vigilância sanitária implementa, que o farmacêutico precisa estar atento. Há não muito tempo atrás foram feito o controle dos antibióticos, dos antimicrobianos que não eram feitos. Então, assim, existem muitas atualizações, é uma profissão que se atualiza até pela necessidade de cuidar da saúde, precisa se atualizar mesmo. Então, o farmacêutico que está atento, ele sempre está na frente. SNGPC. Essa é uma sigla gigante, que significa Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Esse é um sistema que foi feito para o farmacêutico se comunicar, vamos dizer assim, com a vigilância sanitária. Então, tudo que se diz respeito à entrada de medicamentos sujeitos a controle especial, seja antibióticos ou seja os psicotrópicos, precisa ser registrado ali no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. É através dele que nós fazemos o controle, que a gente informa a entrada, lote, quantidade dos medicamentos que foram comercializados e saída também. Todos os dados das receitas que a gente havia na farmácia são colocados no sistema de vendas da farmácia e no outro dia a gente envia para a vigilância sanitária através desse sistema. Então a vigilância sanitária tem todo o controle do que nós compramos e do que nós vendemos, dos medicamentos sujeitos a controle especial. É através desse sistema que a gente consegue rastrear possíveis problemas, erros, enfim. É um sistema que ajudou muito a farmácia depois que ele começou a funcionar bem. Farmacovigilância. Essa é uma parte da farmácia de atendimento, onde o farmacêutico dá atenção ao seu cliente, ao seu paciente em todos os momentos. Faz parte da nossa profissão atender, vender os medicamentos que o médico prescreve, que ele precisa. No entanto, a farmacovigilância traz um pouco mais do que apenas vender os medicamentos. E sim, a gente conseguir ter uma pós-venda do medicamento, a gente ligar para o cliente, saber qual o relato do medicamento, se ele teve algum efeito colateral, se ele teve alguma reação adversa. E caso tenha, a gente toma as medidas necessárias, que em alguns casos é avisar o médico, em outros casos até acionar a vigilância sanitária. Existem medicamentos que foram retirados de circulação, eles foram proibidos de serem comercializados, devido a relatos feitos por farmacêuticos, onde ele foi testado em pacientes, foi aprovado, e quando começou a se comercializar, alguns farmacêuticos, numa quantidade alta, relevante, notaram que os seus pacientes estavam tendo efeitos colaterais e notificaram a vigilância sanitária. Automaticamente, a vigilância sanitária, entendendo que eram muitos relatos, começou a fazer um estudo sobre o produto e precisou tirar. Isso são inúmeros casos, não é um produto específico não. Então, é muito importante esse papel de farmacovigilância, tanto para o farmacêutico atender bem o seu cliente, quanto para a segurança, quanto a vigilância sanitária fazer o seu papel. Portanto, esse foi um vídeo onde eu disse algumas das funções exercidas pelo farmacêutico dentro de uma drogaria. Além disso, existem várias outras funções, a gente realiza treinamentos com funcionários, enfim, uma série de situações. Tem o farmacêutico gestor, que também faz a gestão, parte financeira, compras, enfim. Então nós temos muitas funções dentro da drogaria. E se você gostou desse vídeo, eu peço que se inscreva no nosso canal, informe-se com o farmacêutico aqui no YouTube e também pode nos ouvir através dos podcasts no Spotify. Um grande abraço e até mais!